Meus irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias lá em Mateus 7. Hoje nós vamos entrar no versículo 7 até o versículo de número 12. Eu espero que a gente termine o estudo de hoje, termine toda essa parte. Mateus capítulo 7, do versículo 7 até o versículo de número 12. Mateus 7, de 7 a 12. Eu vou estar lendo, os irmãos podem acompanhar a leitura. Diz assim a palavra do Senhor: Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, e o que busca encontra, e o que bate abrir-se-lhe-á. Ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem? Tudo quanto, pois, quiserdes que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Vamos orar mais uma vez. Pai amado, santo e bendito, diante do teu versículo clamamos graça e misericórdia. Que a tua palavra seja explanada ao nosso coração e que saiamos daqui edificados com ela, para a glória e honra do teu nome, nesse nome precioso do nosso Senhor Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, nós todos que somos crentes sabemos que nós desfrutamos o máximo dos benefícios da palavra do Senhor, né? E aqui nós temos algo interessante. O texto nos diz aqui, o título colocado pelo tradutor é Jesus incita a orar. Mas isso aqui é mais do que uma incitação à oração. É mais do que Jesus nos motivar a orar. Na verdade, o que Jesus está fazendo aqui é nos dando uma esperança. É nos prometendo algo maravilhoso. Ele está dizendo que o Senhor, Ele vai ouvir e vai atender às nossas orações. E quando nós buscarmos o Senhor, Ele vai nos atender. Mas observa que Jesus aqui, Ele não usa a palavra oração. Nós entendemos que é oração porque nós entendemos pelo pedir. Nós falamos com o Senhor, então pedimos ao Senhor. Mas isso aqui pode ir um pouco mais do que a oração, porque Ele usa a expressão buscar. Quando eu, por exemplo, estou lendo a palavra de Deus, eu estou buscando. Tá certo? Então perceba que o Senhor nos dá a seguinte promessa, de que se nós formos até o Senhor e lhe pedirmos e buscarmos nele e com ele, ele então nos concederá. Agora, é preciso a gente tomar cuidado ao olhar para esses versículos, para que a gente não crie uma distorção, para que a gente não tenha uma interpretação errada a respeito daquilo que o Senhor quer dizer. Quando nós olhamos isso fora do contexto, é possível que a gente negligencie a verdade bíblica e acabamos tirando conclusões erradas ou precipitadas daquilo que o Senhor quer nos ensinar. Por exemplo, é comum a gente ouvir pessoas dizendo assim: nós lemos na Bíblia, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Ora, se o Senhor está dizendo isso, não é fato que isso signifique que tudo aquilo que nós desejarmos e levarmos ao Senhor a pedido, Ele não nos dará? Ele não está dizendo que vai nos dar? Então eu posso levar a Deus as minhas coisas que eu tenho certeza que Ele irá me atender, Ele irá me dar. E é comum a gente ouvir isso. Por exemplo, a teologia da prosperidade usa muito essa ideia de que você tem tudo diante de Deus quando você busca com fé, né? A teologia do positivismo também trabalha essa ideia de que você deve pedir a Deus, e as pessoas às vezes têm essa interpretação errada, porque Jesus está dizendo: pedi e será dado, bata e a porta se abrirá, busque e tudo será encontrado. Não há uma restrição nas falas do nosso Senhor a esse respeito. E por pensar desta forma, por ignorar todo e qualquer outro ensinamento bíblico, todo o contexto deste texto,
É comum também nós encontrarmos pessoas decepcionadas dentro da igreja, às vezes até com depressão, às vezes até desesperadas, porque entenderam errado e acharam que iam receber e não receberam aquilo que eles tanto queriam. Hoje é comum a gente encontrar pessoas que se dizem revoltadas e até abandonarem a igreja porque a sua fé foi enganada, porque eles não tiveram aquilo que eles queriam, que eles obtiveram, aquilo que eles pediam. O Fernando, o meu filho, ele tem um amigo, né? Que é interessante a história deste amigo. Esse rapaz o Fernando conheceu na escola, quando ele estava ainda estudando no ensino médio, passando para o 2º grau, e esse menino o acompanhou no ensino médio e no 2º grau. E ele pertencia a uma determinada igreja. E os pais eram separados. E o pai deste menino, ele é viciado em drogas. E aí, ele frequentava a igreja. Mais ou menos no 3º ano do ensino médio, né, passando já no finalzinho, saindo, ele abandonou a igreja e se declarou ateu. E o Fernando foi conversar com ele. Mas, fulano, por que você... Que negócio é esse, rapaz? Você estava na igreja, estava indo bem e tal. E agora você se diz ateu? Ele fala assim, eu digo, eu sou ateu porque eu cheguei à conclusão de que Deus não existe. Aí ele falou, como é que você chegou a essa conclusão? Ele não respondeu a minha oração nesses anos todos que eu orei para que ele livrasse o meu pai das drogas. E eu li o tempo todo e alguém falou para mim que se eu pedisse o Senhor iria dar, se eu tivesse fé, o Senhor iria dar. E eu cheguei à conclusão que não é a minha falta de fé, é a falta de Deus, porque fé eu tinha. Fiz tudo o que mandaram, confiei plenamente e me decepcionei terrivelmente nesse pedido, ao longo dos anos em que ele pediu. Então perceba que o ensinamento errado, ele vai trazer uma distorção, e em vez dele servir para confortar, para trazer consolo, para trazer refrigério, em vez dele servir para poder nos elevar na fé, às vezes ele vai ser suficiente para nos fazer abandonar, apostatar da fé, por conta do ensinamento errado. Quantos são as pessoas que leem esse versículo e interpretam ela de forma errada? O microfone aqui para a Renata, por favor. Que é um filme cristão, que aí você fala assim, porque é indicado até para quem que não é cristão, porque fala assim, a letra que mata, aí a pessoa, eu vou ver. É quando vê um filme que fala do evangelho, é evangelista. Mas é nesse sentido aí, das pessoas que são hiperreligiosas e que se decepcionam, aí ao longo da trama eles encontram Jesus, né? Mas o jeito que eles interpretavam a letra, né, a Bíblia, levavam eles para o inferno, não para o céu, porque eles estavam firmados neles mesmos. Era uma coisa só para justificar o ego, né, o pecado mesmo. Manobrava. Sim, sim. Pois é. Agora, é interessante, irmãos, que a gente não precisa de muita coisa para refutar esse entendimento errado. A gente não precisa de fazer um tratado teológico para dizer que essa interpretação está errada. É só a gente olhar para a nossa vida. Quantas orações que nós fizemos ao longo do caminho que não foram respondidas? Quantos pedidos que não foram concedidos? Quantas portas que não foram abertas ao longo da nossa vida? Então a gente, como crente, sabe que isso aqui não diz exatamente essa questão. O Senhor não está dizendo, né, aqui de forma nenhuma, de que Ele vai abrir todas as portas e vai conceder todos os nossos desejos e todos os nossos pedidos pelo fato da gente estar ali buscando Ele, da gente ser crente, ser fiel, né? Não há necessidade, né, de poder criar um tratado com isso. Contudo, a gente fica com um outro problema. Nós sabemos que não é isso que quis dizer.
a pergunta é, o que ele quis dizer? Se não é isso, a minha prática religiosa mostra que não é isso, o que ele quis dizer exatamente ao fazer esta promessa? O que ela significa, de fato, todo este contexto aqui, nas palavras do nosso Senhor? Bom, para a gente responder isso, a gente precisa de fazer uma outra pergunta, né? E a pergunta é, por que Jesus vai proferir estas palavras exatamente aqui no seu sermão? Por que Jesus vai colocar este texto, vai falar disso? Lembra, Jesus está pregando, desde o capítulo 5, Jesus está pregando, é um sermão que o Senhor Jesus está dando, é um ensinamento que ele está dando, o tema é o reino dos céus. E aí, em determinado momento, agora nesse momento, Jesus fala disso. E quando nós olhamos para o texto aqui, nós vamos dar a impressão de que Jesus está mudando de assunto. Quando a gente olha para o texto, fala assim, né, Jesus terminou um assunto, vai começar um novo. Olha só, versículo de número 6, não deis aos cães o que é santo, nem lanceis ante os porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés, e voltando se dilacerem. E aí ele vai, pedi e dar-se-vos-á. Ora, peraí, ele estava falando de algo e agora ele mudou de assunto? Não tem lógica se é um sermão. Se nós estivéssemos aqui com um discurso que aconteceu um tempo e depois o outro discurso, como acontece nos evangelhos, né? Passou um tempo, terminou Jesus um assunto e vai para outro. Não, é a sequência do sermão. Então, automaticamente, isso está ligado a todo o texto e principalmente ao contexto anterior. É ali que está a chave para a gente entender esses versículos. Nós já tivemos a oportunidade de observar que esse capítulo 7, ele vai tratar da questão do juízo, aonde nós somos lembrados que nesta vida, nós sempre vivemos sujeito ao julgamento de Deus. Então, o Senhor Jesus está tratando da minha pessoa neste mundo, Ele como Senhor, eu como cidadão do seu reino, aonde eu estou sendo observado, aonde eu estou sendo prescrutado por Ele, e eu estou sujeito ao seu julgamento. A minha conduta para com o meu próximo, Ele vai levar-me diante do Senhor em direção a um julgamento. Não a um julgamento para a condenação eterna, porque esse julgamento ele está em Cristo Jesus, né? Mas um julgamento com relação à santidade, com relação ao galardão, com relação à vida comum, a vida que a gente caminha aqui, e até serve para a minha avaliação, para saber se realmente Jesus é o Senhor da minha vida. Como cidadão do céu, eu vou querer viver nesse padrão que é o céu. Então, quer nós aceitemos, quer não, o Senhor está com os olhos fixos em nós, e o Senhor Jesus começa pela questão de julgar ao próximo. Observe que o nosso Senhor Jesus, aqui neste contexto, ele procura mostrar, nos versículos de 1 a 6, ele procura mostrar o perigo de nós condenarmos os outros, de fazermos juízo, de fazermos autocrítica, de exercermos a justiça própria, né? Cultivando então amargura, ódio e sentimentos mundanos em nosso coração. Ele diz que nós não devemos de ser precipitados em julgar, não julgueis. E ele diz mais, a forma como você tratar os outros, você será tratado por Deus. Você deve observar que você não é aquele que é o juiz. Então você tem que tomar cuidado ao lidar com as coisas, ao criticar as pessoas, ao avaliar as pessoas. Nós já estudamos todo esse contexto. Mas ele também recomenda que eu não posso deixar de fazer a crítica. Eu não posso deixar de traçar um juízo, de ter uma conclusão, de ter uma avaliação sobre as coisas. Então eu preciso de ter o equilíbrio entre não fazer um juízo com justiça própria, pautado em meu querer, em meu pensamento, em meu sentimento, e
deixar de fazer o juízo e não fazer qualquer julgamento necessário que se faça. Eu estou nessa gangorra. Eu não posso nem vir para cá e nem posso ir para lá. Eu tenho que ficar aqui equilibrado. Aí Jesus nos traz ainda uma outra recomendação. Ele diz que eu primeiro preciso tirar a trave do meu olho, para depois eu tirar o argueiro do olho que está próximo. Qual é o efeito disso, desse discurso de Jesus, dessas instruções do Senhor para as nossas vidas? Nós olhamos e falamos: misericórdia, Senhor. Quão difícil é ser cidadão do reino. O Senhor tem um padrão muito alto para o cidadão do reino. Qualquer coisa é motivo da minha desclassificação como cidadão do reino. E Jesus diz exatamente isso ao falar que com o critério que julgardes sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medidos, vos medirão também. Versículo de número 2. Então, quando nós entendemos isso, nós somos humilhados diante do Senhor. E então nós devemos de fazer a seguinte indagação: como poderei viver à altura de padrão tão alto? Como viver do Sermão do Monte? Como alguém pode ter uma vida caracterizada por este padrão? Não dá por conta própria, por vontade própria, por exercício próprio fazer. A nossa experiência, independente se nós acabamos de nos converter, ou se nós temos aí 30 anos de convertido, a nossa experiência diz que nós não alcançaremos este padrão por nós mesmos. Pelo contrário, no início da nossa caminhada é possível que a gente diga: não, eu vou conseguir. Mas à medida que a gente vai caminhando em direção à santidade de Deus, nós vamos vendo que, em vez de nós nos aproximarmos da perfeição, nós nos tornamos cada vez mais longe da perfeição. Não tem ninguém que tenha caminhado a vida cristã com o interesse pela santidade, que não chegue a dizer: eu estou muito, muito, muito longe do padrão de Deus. Ainda que as pessoas olhem e falem: como ele é crente. Mas a gente sabe, porque à medida que a gente vai caminhando e vai escutando as Escrituras e vai estudando e vai aprendendo, a gente percebe que o padrão é sempre mais alto do que a gente imaginava. Então nós perguntamos: quem pode nos ajudar para caminhar nesta vida? Ou como poderei caminhar como um cidadão honrado dos céus? Então, eis a resposta: pedi e dar-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abrir-se-vos-á. Percebe? Essa é a conexão que há entre o que Jesus havia falado e aquilo que agora ele está colocando. O Senhor conhece o nosso coração, o Senhor conhece a mente humana, então o Senhor sabe a indagação exata que surge, aquilo que ele está falando. Lembre-se que os seus discípulos estão entendendo a fala do Senhor, que o Espírito Santo trabalha no coração deles para que eles compreendam, assim como está trabalhando no nosso coração, para que a gente compreenda. E a mesma dificuldade que nós temos, eles lá tiveram. Então o Senhor lança essa promessa, lança essa resposta à inquietação íntima de cada um. Qual ajuda? Da onde ele virá? Ela vai vir exatamente do glorioso Senhor. Exatamente dele. Dr. Martin Lloyd Jones nos apresenta a seguinte conclusão sobre esta realidade do texto. Ele vai dizer: os insensatos que pensam no cristianismo somente em termos de uma moralidade comum, que acham que são capazes de produzir esta moralidade, na verdade, nunca puderam concebê-la devidamente. O padrão que nos é esperado por Cristo é aquele que se acha exatamente neste sermão. E esse padrão nos esmaga até o pó, leva-nos a perceber a nossa incapacidade,
a nossa desesperadora necessidade da graça. Eis, pois, a resposta. A maneira de suprir o que é necessário é posto à nossa disposição. E o nosso Senhor reitera o seu ensino a fim de melhor ressaltá-lo diante de nós. Pedi e dar-se-vos-á. Conseguiram entender? Essa é que é a questão. Então, o que vai acontecer conosco? Lembra que Jesus está ensinando o seu sermão, e o sermão do nosso Senhor, de tempo em tempo a gente volta ao início, para pensar naquilo. Ao encerrar essa parte, em que nós percebemos que viver com o próximo, criticando, julgando, balizando, sem ofendê-lo e sem extrapolar, dentro do critério de Deus, é tão alto o padrão, que nós falamos, miserável homem que sou. E nós voltamos então, retornamos o ciclo. Lá nas bem-aventuranças. Bem-aventurados os humildes de espíritos, porque deles é o reino do céu. Senhor, eu não sou capaz disso. Senhor, eu não consigo viver esse padrão. Humilde de espírito. Dobro meu joelho, oro ao Senhor, e eu vou lembrar. É exatamente por isso que eu estou no reino dos céus. Porque eu reconheço a minha incapacidade. Reconheço a minha falha. Reconheço a minha debilidade. Porém, isso não isenta a responsabilidade de caminhar. Não adianta eu dizer, eu não consigo, e ficar da mesma forma. Eu não consigo e tenho que agora buscar uma mudança. E é isso que o Senhor Jesus então vai propor, né? Então, quando nós vamos olhar para este texto, o contexto todo que se apresenta, algumas perguntas podem ser reformuladas. A primeira é, por que diante de tais promessas, nós ainda somos o que somos? Por que é tão pobre a qualidade da nossa vida cristã? Por que não estamos exemplificando, vivendo o Sermão do Monte de uma maneira mais perfeita? Por qual razão nós não nos conformamos cada vez mais ao molde, ao padrão de Cristo, à imagem de Cristo? Por que nós não lançamos mão dos recursos que estão disponíveis? Essas perguntas, ela vai nos deixar inteiramente acuados. Porque a resposta que o Senhor Jesus nos dá é muito simples. Está tudo à sua disposição. Basta pedir, basta buscar, basta bater. Se você não tem, porque você não tem buscado como deveria. Ao mesmo tempo, então, que o Senhor nos dá uma promessa, o Senhor também nos exorta à perseverança, à insistência, porque tudo está disponível. Pergunta, comentário, dúvida, alguém? Crítica, fique à vontade. Aí, de repente, no chat tem alguma coisa? Não? Tranquilo aqui, então? Então, ótimo. Então, o motivo que nós não temos recebido, pelo qual nós não achamos, é porque nós não temos batido e não temos buscado como deveria, né? O Senhor sabe quem nós somos, então Ele nos dá essa promessa graciosa para que a gente possa ter essa insistência. Em outras palavras, nós precisamos de cumprir algumas condições para que as coisas aconteçam em nós. E aqui, querido, nós temos assim, para nós que somos reformados, presbiterianos, calvinistas, né? Nós temos algo assim que para a gente é um choque, porque a gente às vezes não entende da forma correta como é. Nós somos ensinados de que a salvação, ela é um ato da graça exclusivo do nosso Senhor Jesus, e eu não faço nada para ter a minha salvação. Correto? E é bíblico isso. Até a fé que eu tenho é algo que Deus me deu.
Pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vocês. É um dom de Deus. Até a fé é um presente de Deus. Então, todo ato salvífico é aquilo que a gente chama de monergista, ou seja, de um ato exclusivo de um, de ação exclusiva de um. Eu estava morto e o Senhor me deu vida. Eu não cria e o Senhor me deu fé. Então, quando Ele me chamou, eu só podia dizer sim, eu vou até Ele. Todo ato de Deus aconteceu sobre mim. Ok, e da agora para frente? Agora estou vivo, tenho que andar. Agora eu tenho responsabilidades. Então nós temos agora a santidade para ser caminhada. O ato de santificação inicial é Deus quem faz. Deus me tirou da onde eu estava e me colocou aqui. Agora, caminhar em santidade, crescer em santidade, depende também de mim. É um ato sinergístico. Acontece uma sinergia, duas pessoas trabalhando, o Espírito Santo trabalhando, Deus trabalhando e eu me esforçando. E aqui é que entra essa questão, porque muitas vezes nós esquecemos deste fato. E nós falamos, não, é pela graça, então tá bom. A graça de Deus já acompanhou, já fez. E aí nós ficamos numa vida medíocre, desculpa a expressão, diante do Senhor. Uma vida de santidade rasa, baixa, infrutífera. Uma vida tão inicial, em vez da gente crescer nessa santidade, porque nós simplesmente não entendemos que agora nós temos algo a fazer. Jesus não está pregando o evangelho para não crentes. Jesus está ensinando a igreja. São os cidadãos do reino. Toda a palavra aqui do Sermão do Monte não é para a conversão, é para os convertidos. É o ensinamento de Deus sobre a ética do reino, sobre a caminhada como cidadão do reino. E eu devo de buscar essa caminhada. Então eu tenho passos a serem dados. Quais são essas condições que eu tenho que fazer para viver desse padrão de Deus? O que é preciso fazer? Então, se nós quisermos atravessar esta vida com triunfo, com paz, com alegria no coração, nós precisamos estar prontos para enfrentar qualquer coisa que venha ao nosso encontro. Para sermos vencedores, nós precisamos então de tomar algumas atitudes. E essas atitudes estão exatamente dentro deste contexto. Veja, ao mesmo tempo que o Senhor nos dá uma promessa, Ele também nos dá o caminho para que essa promessa seja alcançada. Ele não diz, espere sentado. Fique calmo que a coisa vai cair do céu. Não. Ele diz, caminhe, você está vivo. Pratique e as coisas irão acontecer. Observe, Jesus usa 3 verbos: pedir, buscar e bater. Ele enfatiza, primeiramente, a necessidade de reconhecermos a nossa necessidade espiritual. Ele enfatiza essa suprema importância de que nós precisamos da ação de Deus sobre nossas vidas. Nós somos instigados a permanecer, a perseverar e a importunar. Nós devemos de caminhar nessa direção. Entende? Eu olho e falo, Senhor, eu não consigo cumprir esse padrão. E volto lá para trás e falo, eu tenho misericórdia de mim. Aí o Senhor me faz lembrar, você é por conta dessa sua humildade de espírito é que o reino de céus é seu. É por conta do seu choro que você é consolado. E aí eu falo, que maravilha, pronto. Não. Amém, Senhor. Se é assim, me ajude. Vou caminhar, porque depende do Senhor sobre a minha vida. Vou caminhar, vou perseverar nisso. Eu não vou parar. Martin Lloyd Jones diz assim, nosso Senhor tão somente esforça-se para salientar um ponto, a saber que devemos de demonstrar persistência, perseverança e importunação. Isso é claramente salientado quando nós notamos a estrutura do mesmo episódio, porém registrada em Lucas 11.
Ali encontramos a parábola do homem que recebeu inesperadamente um hóspede à meia-noite, mas como não tinha pão para oferecê-lo, foi bater à porta do seu amigo, que já havia se recolhido ao leito. Em face da importunação, esse amigo lhe cedeu alguns pães. Essa mesma medida é encontrada na parábola do juiz iníquo, registrada em Lucas 18. E esta é precisamente a ideia que encontramos. Os 3 verbos citados consiste em e enfatiza o elemento da persistência. Persistência. É isso que o Senhor está nos incentivando. Para que a gente persevere, para que a gente persista, para que a gente importune, para que a gente encaminhe. Por isso ele diz e nos dá essa palavra. É fácil da gente entender o que o Senhor quer falar quando nós trazemos uma aplicação prática para a nossa vida. Qual de nós nunca pensou, ponderou, analisou, dizendo assim: rapaz, a minha vida cristã, ela não está como deveria. Geralmente, no final de ano, a gente faz aquele balanço, aquela avaliação, e a gente chega à conclusão de que a gente não está como deveria. E a gente faz assim: eu vou tomar algumas atitudes. Eu preciso de tomar alguns passos, vou fazer alguns planejamentos, colocar alguns alvos que eu possa alcançar. Então eu vou modificar a minha maneira de viver. Porque eu preciso de melhorar o meu nível espiritual, a minha santidade. Então eu vou ler mais a Bíblia. Todo dia eu vou ler a Bíblia, todo dia eu vou ter esse momento de oração. Eu vou fazer um estudo mais apurado da palavra de Deus. Vou buscar um conhecimento mais perfeito do Senhor. Eu vou criar uma agenda aqui, na minha agenda tem um horário dedicado aí às coisas do Senhor. E aí nós, de forma sincera, o que nós fazemos? Nós começamos. A gente começa a caminhada. Começa a leitura, começa a oração, começa essa situação. Nós vamos ali empolgados com essa dedicação. Mas da mesma forma como nós começamos, nós também desanimamos. A nossa agenda não funciona. Acontece uma coisa que nos tira, não vai poder ser nesse horário, mas eu faço no outro. A minha oração que era para ser mais demorada foi mais rápida. E aí, o que vai acontecendo? No espaço de no máximo 2 semanas, seu planejamento foi para o brejo. E o que é pior, você não percebe isso. Você vai perceber muito tempo depois que você fez um compromisso e que você não está conseguindo cumprir o seu compromisso. Aí você se sente culpado. É sobre isso que o Senhor Jesus está falando. Se você quiser realmente receber as bênçãos, então você deve continuar pedindo por elas. Nossa irmã Selma, bater, buscar, enfatizar essa necessidade. Pastor, eu sempre tenho assim uma dúvida, não sei se seria dúvida, mas uma coisa que não é muito resolvida dentro de mim com relação a essa persistência na oração por alguns pedidos. Uma vez eu vi um pastor, aqui mesmo, um pastor nosso, falou assim que a nossa insistência não muda o plano de Deus. Ele falou que eu vou orar, mas se não for o plano de Deus, não vai mudar. Daí depois, quando terminou, ainda fui falar: ixi, pastor, hoje o senhor me deixou, foi desanimado então, porque tem pedido que eu estou pedindo faz muitos anos, então não vou ter êxito nisso. Porque tem pedidos aqui que não vai ser respondido. Porque mesmo eu insistindo, não é isso que a gente ouve as pessoas falar: não pode desanimar, você estava quase para receber, você parou. Daí eu fico: mas se não for o que Deus tem, eu vou ficar a minha vida inteira orando e não vai responder, e eu vou ficar nos meus questionamentos. É assim mesmo?
Pois é essa justamente a questão. Quando Jesus diz que nós receberemos, ele tem algo sobre isso. Ele não está falando sobre qualquer oração e sobre qualquer pedido. Nós precisamos de entender que nós devemos de orar confiando de que o Senhor irá dar a resposta. E temos que estar atento para a resposta do Senhor. Orar pela conversão de alguém não garante que ela será convertida, mas enquanto ela está viva, eu tenho o compromisso de orar por ela. Deus quem faz a obra, minha função agora é clamar ao Senhor. Mas tem 20 anos. Eu conheço pessoas que oraram 40 para que a conversão acontecesse. A conversão aconteceu depois que a pessoa morreu. Tua avó... Olha só, a Renata está falando aqui que a avó orou 40 anos pelo avô, depois de 2 anos que ela já tinha morrido é que ele se converteu. Então tem coisas que você não vai ver. Depois de 6 meses ele morreu. Foi só para entrar no céu, para encontrar com ela lá. Então a perseverança da oração não garante que a gente vai receber aquilo que a gente está colocando a nível deste mundo. Não garante que os nossos filhos estarão caminhando diante do Senhor. Não garante que nós teremos um bom emprego, que teremos bom resultado disso e daquilo. Nada disso é garantido, mas a nossa perseverança em oração é porque nós confiamos que Deus pode fazer. E é no tempo dele, da forma que ele quer colocar. Só que aqui é o contrário. O que Jesus está dizendo é que se eu de fato pedir, a porta vai se abrir. Se eu bater nessa porta, ela vai se abrir. Se eu pedir, eu vou receber. Se eu buscar, eu vou encontrar. Mas Jesus está falando isso ligado ao contexto do reino dos céus. Sobre a minha vida de santidade. A pérola que não é para dar para o porco. Mas Ilma? Eu também entendo, pastor, que aqui, conforme o contexto, Jesus está falando, é o meu dia a dia. Eu e Deus, a minha busca de santidade. Eu perceber meus erros, aí eu vou bater, né? Bater em oração, buscando Deus, vou pedir, vou buscar, porque Deus precisa me dar força, precisa me dar coragem para deixar coisas que não estão agradando a Deus, que eu estou fazendo de errado. E aí a porta vai se abrir, porque Ele vai fazer com que isso vai sair da minha vida. E eu vou esquecer e não vou mais praticar. Eu entendo que aqui é assim. É o meu dia a dia de santidade, é a minha busca de eu perceber os meus erros, os meus pecados, que às vezes eu sou crente, mas eu ainda estou fazendo coisas que Deus não está se agradando. Entendeu? Eu penso dessa forma. Como a gente vê muitos irmãos, né? Inclusive, que está na igreja, tudo, mas a gente percebe que a vida lá fora não corresponde ao estar na igreja. Então, é nesse sentido que eu vejo que Deus está falando. Eu preciso entender, Zilma, quais são meus erros, minhas falhas, em que eu já mudei. E sempre que eu oro, eu digo, Senhor, o Senhor precisa me lapidar. Aquilo que o Senhor está vendo que eu ainda não busquei, que está errado, o Senhor tire. Eu peço para Ele. E essa busca de santidade, Ele vai tirando, e você vai se policiando, você vai se enchendo mais da graça de Deus, da alegria do Senhor. E uma coisa que eu tenho sentido em mim, eu era muito ansiosa, muito agoniada para resolver as coisas. Eu sei que eu era assim. E ainda tenho resquício disso. Mas eu tenho pedido muito a Deus, eu tenho batido mesmo, e tenho buscado para Ele me moldar, para Ele tirar isso. Inclusive, no dia que teve aqui o jejum, o meu foi... Eu peguei a paciência, porque eu sei que eu preciso. Né? Essa busca, para Deus me dar essa paciência. Então, eu entendo que é nesse contexto que Deus está falando. Zilma, você e eu, como é que está a sua vida? O que você está tirando que está de errado aí, que você não tirou ainda, depois de tantos anos de crente? Não sei se é isso, mas eu entendo assim. Mas é exatamente isso. É essa busca por uma vida santa que o Senhor diz que nós receberemos. Essa ênfase da nossa necessidade. Lembra, nós vamos voltar lá para as bem-aventuranças. A gente precisa de ter fome e sede de justiça, a justiça do Senhor.
A gente precisa de ser saciado nisso. Então, essa busca aqui que Jesus está falando. Se você perseverar nessa busca, você vai encontrar. Nós devemos de estar em constante crescimento. A vida cristã, ela segue sempre no sentido progresso, no sentido de crescimento, né, de progredir. Abre lá em Filipenses 3,13. Não, de forma alguma. Não podemos desanimar, exatamente isso. Pediu o Ismael para ler. Filipenses 3,13. O padrão é Deus. E ficava com a consciência dele, lendo a palavra, o jeito dele, pensando, queria ficar... Foi difícil, é difícil a vida de crente, não é fácil não. Pois é. Leia, Ismael, para a gente. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão diante de mim estão. Observe o que Paulo está colocando aqui. Paulo está dizendo sobre a vida dele, um progresso. Quanto a mim, eu não julgo ter alcançado. Do que ele está falando? Da vida santa, de uma vida íntima com o Senhor, né? Mas eu esqueço das coisas que para trás ficam e prossigo para o alvo. Eu continuo buscando esta vida. Esta deve ser a nossa situação, tá certo? Então, a primeira coisa que a gente precisa de entender aqui, né, diante desta realidade que se apresenta, é exatamente essa necessidade. Eu tenho necessidade de vida santa. Eu olho para todo o discurso e tudo aquilo que o Senhor diz e digo, não estou pronto. Então eu vou buscar essa vida e o Senhor vai conceder. Segunda coisa que enfatiza aqui, a gente precisa tomar consciência de que Deus é o nosso Pai. Olha só, versículo de número 7, ele diz, pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á, pois o que pede recebe, o que busca encontra, e o que bate abrir-se-lhe-á. Aí de repente Jesus faz uma mudança. Ou, qual dentre vós é o homem que porventura o filho lhe pedir um pão, lhe dará uma pedra? Jesus está fazendo o quê? Que ele volta para o sistema do discurso dele, do menor para o maior, usando o exemplo, né? O que ele está dizendo? Se eu que sou humano, sou falho, pecador, mau, eu vou fazer o melhor para o meu filho, quem dirá então aquele que é perfeito, que é o Deus dos céus, que é o soberano Senhor? Então, ele está dizendo, se você de fato buscar, você vai receber, se encontrar, se você de fato pedir, você vai receber, se você de fato bater, as portas vão se abrir, porque você tem como exemplo o amor paterno aqui. Um pai de verdade nunca deixará de dar o melhor para o seu filho. Deus não deixará de dar o que é melhor para você. Você terá sempre aquilo que é necessário. Agora observe, Jesus trata de assuntos necessários, né? Pedir um pão é necessário, alimento. Pedir um peixe é necessário. O que a fala de Jesus é assim: se seu filho pedir algo para ele viver, você dará o que é necessário e básico para a vida dele. Vida natural. Você precisa alimentá-lo. Nós somos vivos espiritualmente. Tudo que a gente precisa para a vida espiritual, o Senhor vai suprir. Não é todas as coisas, mas é aquilo que é necessário para a nossa vida espiritual. O Senhor irá suprir tudo. Então a gente precisa tomar consciência de que Deus não é apenas o Senhor, Ele não é apenas o soberano, o Criador, mas Ele é muito mais. Ele é o nosso Pai
e é perfeito. E é perfeito. Então, nós precisamos também entender e tomar consciência de que Deus nunca erra. Um pai amoroso que ama o filho, ele pode fazer por engano alguma coisa e dar errado, que prejudica o filho, mas Deus nunca irá prejudicar. Então, se eu tenho pedido algo e não recebi, entenda, isso não é necessário para a minha vida. E se Deus disse não, é porque aquilo iria ser ruim para mim. Isso também me faz olhar para o resto do mundo, para o resto das coisas, né? Quais são os meus objetos de oração? Eu oro por uma vida santa, peço ao Senhor para que me dê santidade. Eu oro para que o Senhor me dê condição de caminhar como um reto cidadão do reino dos céus. E de repente eu começo a pedir coisas neste mundo e Deus fala, isso aqui vai te prejudicar. Não vou dar. É melhor você não ter isso. Porque isso aqui vai te tirar do caminho correto. Não é? Hoje tá comum os pais não darem açúcar para os filhos recém-nascidos. Eu fui criado na época que a madeira tinha que estar doce, né? O suco, o chazinho era doce, o leite era doce, né? Mas hoje não, açúcar faz mal. O que o pai faz? Tira o açúcar. Não, se ele não começar a comer açúcar de pequeno, ele não vai viciar em açúcar. Quando ele ficou velho, ele consegue tomar sem açúcar. Ótimo, beleza, não é ruim isso não. É uma dica boa, né? Porque de fato açúcar excessivo faz mal. Não pode cortar tudo porque precisa de açúcar o corpo. Mas açúcar excessivo faz mal. Então o filho chega aqui, e aí vamos pegar, né? Uma criança que é criada assim, a nossa irmã Fatinha vai lá dar vitamina C. Aí o pai fala, não, você não pode. O menino vai ficar chateado, vai fazer birra, ele vai falar com a irmã Fátima, né? Não dê, porque eu não dou para ele, tal. Ele vai ver todos os meninos usando e ele vai dizer, é para o seu bem. O pai está certo? Não sei. Ele pode estar certo, pode estar errado. Não sou médico, não entendo dessas coisas, não posso dizer que ele está certo ou está errado. Mas se fosse Deus, estaria 100% certo. Porque ele não erra. Percebe? Jesus usa o exemplo do pai também para trazer para a gente sobre essa realidade. Tudo que é necessário, preste atenção, o Senhor vai te dar tudo que é necessário para uma vida santa. O Senhor vai te dar, vai proporcionar na sua vida tudo o que é necessário para que você progrida em santidade. Então, se você não está progredindo em santidade, é porque ou você não está pedindo, ou você não está obedecendo. Nossa irmã Zilma ali, Selma. Olha eu aqui nas minhas dúvidas, pastor. Então, necessariamente, eu não posso entender, ou eu não devo entender, que esse texto que nós estamos estudando só está dizendo em relação à minha vida espiritual, à minha santificação, não é? Pedir, dar-se-vos-á, buscar e acharei, bater e abrir-se-vos-á. Não é necessariamente falando só em buscar a santificação, mas é tudo. É isso? O que é necessário. Eu vou te falar agora assim. É sobre a vida de santidade, mas a sua vida é um contexto. É um contexto. Vou dar um exemplo. A gente não conhece o nosso coração, Deus é quem conhece. Então, de repente eu começo a orar a Deus pedindo para que eu tenha um emprego melhor. Vai ter uma promoção na empresa, vai ter uma situação tal, e eu estou me esforçando para conseguir aquilo ali, peço a Deus para que eu possa conseguir aquilo ali. Mas aquilo ali vai me afastar de Deus, vai me afastar do compromisso com a igreja, vai me afastar do compromisso com a família, né? Vai tirar o tempo que eu teria para meditação, Se eu pedir isso a Deus, e Ele sabendo que isso me afasta dele, Ele vai me dar? Não. Tem a ver com a minha vida espiritual. Tá certo? Tem a ver com a minha vida espiritual. Então, se eu peço, eu preciso de entender que Ele vai conduzir a minha vida, né? Pastor, mas eu conheço pessoas que fizeram, oraram, pediram, conseguiram e depois se afastou da igreja. A pergunta é, ele bateu de fato, ele pediu de fato ou ele foi rebelde? Ele seguiu pelos caminhos? Porque você tem suas ações.
Todas as respostas vieram para não e você continuou seguindo. Você foi rebelde, você não foi obediente. Entende? Então o Senhor vai criar situações em que você não irá ultrapassar aquele limite. Ele irá conduzir a nossa vida. É isso que é complicado para a gente. Porque a gente quer conduzir. Eu quero escolher o meu emprego, eu quero escolher a minha casa, eu quero escolher tudo. E aí eu começo a fazer as coisas sem consultar o Senhor. Ou só coloco na prateleira e saio para resolver, né? É comum, por exemplo, a gente ver, por exemplo, entre os jovens, por exemplo, os jovens orarem para ter um casamento. Não, eu tenho orado a Deus para que Deus me dê um bom marido, ou uma boa esposa, um servo fiel ao Senhor, tal, beleza. Aí aparece o sujeito, aparece o príncipe ou a princesa, né? E o que ela vai fazer? O que ele vai fazer? Esquece a oração, na maioria das vezes, né? Já resolvi o meu problema, Deus já atendeu. Aí, aquela pessoa tem todas as características que a Bíblia condena. E diz, não vai por esse caminho. É Deus que te deu. Você foi rebelde. Parou de pedir, parou de buscar, parou de esperar. Então essa que é a grande questão, entende? Então o texto tem a ver com a vida como um todo, mas ele aponta exatamente para onde Deus quer que a gente vá. Para a santidade. Aponta para essa... Aqui. Que lá no Efésios que nós lemos, que o Ismael leu, Paulo está falando assim, que ele está prosseguindo para o alvo, ele ainda não alcançou. Sim. Ali fica muito claro para mim que ele está falando dessa busca de santificação, né? Agora, aqui no texto, eu entendo que é tudo, tanto esse pedir a santificação, quanto também pedir o que é necessário para eu viver. Sim, não tira isso. E Jesus vai trabalhar isso mais abaixo, com mais clareza. Porque, igual eu falei, a nossa vida ela não pode ser separada. A minha vida é impossível de ser separada. Entende? Mas o que Jesus está dizendo é o seguinte, Ele não vai te dar o que você quer. Ele vai te dar o que é necessário. Para a sua vida ser como a vida do cidadão do reino. É isso que Ele vai te atender. Ele vai atender tudo o que é necessário para que você viva isso. Tem a ver com a sua vida como crente diante do Senhor. Então, o que você tem buscado? O que é necessário para a sua vida espiritual? A sua necessidade da sua vida espiritual, Deus vai atender. Vai trabalhar essa questão toda que é necessária para que você possa compreender e entender tudo isso. Nós temos que entender que o Senhor vai nos dar o que é melhor, a melhor dádiva, para que a gente caminhe em santidade. Tudo o que é melhor, Ele vai dar. Lá na frente, Ele vai trabalhar essa questão. Quando Ele lida com a ansiedade, Ele diz, buscar em primeiro lugar o reino dos céus. Estas coisas será acrescentada. Não fique preocupado com isso. Aqui Ele já fala sobre isso. Se você pedir, Ele vai dar. Se você buscar, Ele vai te entregar, né? E se você bater, a porta vai se abrir, pensando que vai se abrir com as coisas espirituais, com aquilo que é necessário para a vida espiritual, né? Quais são as melhores coisas? Lucas 11, 33. Lucas 11, 33. É o texto paralelo a esse de Mateus, onde Lucas trata exatamente também destas coisas. Aqui em Mateus, ele não vai tratar isso de forma direta, mas em Lucas, ele vai colocar isso de forma bem clara, versículo de número 13. Observe que ele começa aqui no versículo 9, por isso vos digo, pedi e dá-se-vos-á, buscai e acharei, batei e vos abençoará, né? Depois o que ber, tal. Aí ele vai colocar a questão do pão, do peixe, ele acrescenta aqui o escorpião. Versículo 13 ele coloca, ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem.
Aqui, Lucas acrescenta, qual é a maior dádiva que o Senhor vai nos dar? Consolador, nós já temos o Espírito para essa caminhada santa. Este é o maior presente que nós temos, essa é a coisa mais importante que nós vamos receber, né? Então o Pai nos dá o seu Santo Espírito para nos dar condições de caminhar em santidade. Lembra que eu falei que no versículos anteriores, de 1 a 6, nós olhamos um padrão alto. Como eu vou traçar juízo, como que eu vou traçar uma crítica, como que eu vou traçar padrões à luz da palavra de Deus, sem seguir o meu ego, sem seguir a minha justiça própria. É simples, através do poder do Espírito Santo. Ele vai te dar o que é necessário através do Espírito Santo. Ele agirá sobre você. Mas como que o Espírito Santo vai agir sobre a minha vida? Numa vida em que eu estou vivendo em santidade, em que eu progrido. Uma vida em que a leitura bíblica acontece. Uma vida onde a oração acontece. Uma vida onde o estudo das Escrituras acontece. Porque o Espírito Santo não vai trazer a nós nada que não seja aquilo que o Senhor deu como meio de graça. Então, ao mesmo tempo, eu preciso de entender. Lembra lá do exemplo? Eu vou ler a Bíblia, eu vou orar, tal, e de repente eu paro e tal e tal. Opa! Pede a Deus para que te dê a condição, para que te dê força. Pede ao Espírito Santo para que trabalhe na sua vida, para que você continue lendo, para que você continue orando, para que você continue estudando, para que o ânimo renove sobre a sua vida, porque isso o Senhor vai dar. Ele garante que se você continuar buscando, as portas vão se abrir. Se você continuar batendo, se você continuar buscando, você encontrará essas questões. Ele garante, porque o Espírito Santo está aí para poder agir sobre a sua vida. As outras coisas, elas podem não acontecer, ou podem acontecer, mas elas são secundárias. O mais importante é você caminhar em santidade diante de Deus. Então o Senhor vai direcionar todas as coisas para que você caminhe. Então persevere nessa vida de santidade. Para que você possa ter o julgamento correto. Para que você possa traçar a crítica correta. Para que você possa progredir neste reino como um cidadão justo diante do Senhor. É isso que Ele está trabalhando, né? Então, nós pensamos que o Senhor vai nos dar as coisas boas. E vai nos dar as coisas boas. Mas às vezes, aos nossos olhos, aquilo que é bondade é ruim. Aquilo que é bom diante do Senhor é ruim para nós. Lembra do filho. Eu não quero tomar esse remédio não. Você vai ter que tomar. Ele é amargo, não importa. Ele queima, não importa. Por que eu tenho que tomar? Porque é bom para você. Na nossa vida espiritual, às vezes o Senhor vai nos fazer passar por situações, até enfermidade, até decepções, coisas amargas para o nosso bem, para que a gente possa crescer em santidade diante dele. Tudo o que for necessário, se eu buscar o Senhor para uma vida de santidade, Ele vai me dar. Até mesmo amarguras e dificuldades, para que eu possa crescer nessa santidade. Então Deus, em hipótese alguma, Ele vai se enganar, Ele vai falhar, e em hipótese alguma Ele vai nos prejudicar. Mas como Deus que Ele é, Ele vai dar tudo o que é necessário, derramando o seu Espírito Santo e conduzindo a gente nessa vida de santidade. Pergunta ou comentário? Alguém? Deixa só chegar o microfone aí para ficar mais fácil. Não, aqui no texto fala que quando você entra pro quarto, em secreto e tal. Então, assim, e o processo de santificação é isso mesmo, né? Quando a gente não tem esse momento com Deus, você é com Deus, individual, você não aprende a ser coletivo. Se não tiver esse momento, né, de individualidade, você com Deus, você não aprende a ser crente no coletivo, de perdoar, de muitas coisas que precisa para o coletivo, né? Até de evangelizar
E não sei porquê, mas é difícil fazer esse momento do secreto aqui. Pois é, aí é a perseverança, né? Aí é onde a gente vai ter essa busca, vai ter esse passo, vai ter essa direção, aquilo que a gente chama de atividade, esqueci o nome da palavra agora, práticas espirituais, né? Práticas ou hábitos espirituais. Nós temos que cativar práticas espirituais, hábitos espirituais. Quando a gente ativa isso, a coisa acontece. O nosso problema é que a gente negligencia os hábitos espirituais. Se a gente cuidasse dos hábitos espirituais da mesma forma que a gente cuida daquilo que a gente acha que é importante para a gente, elas se tornariam normais e mais tranquilas para a gente seguir. Mas a gente negligencia porque a gente... Aí eu lembro daquilo que eu falei. Não, é graça. Né? Então, assim, o Senhor me salvou, está tudo bem. Eu esqueço que eu tenho que caminhar em santidade. Um bom exemplo disso, do que Jesus está falando aqui, é o casamento. Quando o homem está interessado numa menina para namorar, ele faz de tudo. Ele carrega água na peneira para poder conquistar a menina. Carrega água na peneira. O que tiver, ele fala, você pede o sol, eu vou laçar e trazer para você aqui. Vou me queimar todo, mas ele traz na sua mão. Casa é só passar a lua de mel. Cadê aquele homem? Não está lá mais. Aí você fala, fui enganado. E foi mesmo. Porque ele fez de tudo para te conquistar, mas ele já conquistou. Aí ele casei, então tá bom. Ele esquece que para a vida 2 ele precisa de conquistar todo dia. Ele precisa de ter práticas que ele teve no passado para essa conquista, para que isso continue. Exatamente. Então é a mesma coisa conosco. Nós conhecemos a Cristo, nos alegramos com a salvação, iniciamos naquele amor, sabe aquele primeiro amor de tudo é novidade, você pega a Bíblia é novidade, você vai orar é novidade, você está aprendendo uma coisa nova todo tempo, de repente chegou num ponto em que você fala, que bom, né? E para. Aí a sua vida estagna. Muitas vezes até regride. Você era tão assim, agora você não é mais aquela coisa toda. Por quê? Hábitos que você não cultivou ao longo da sua vida. Você precisa de cultivar esses hábitos. A vida espiritual necessita do cultivo destes hábitos. Por exemplo, quantas vezes por semana o Senhor nos manda vir à igreja? E aí? De Gênesis a Apocalipse o Senhor fala, quantas vezes por semana a gente tem que vir à igreja? 1 a cada 6. Desde Gênesis o Senhor fala, 6 dias trabalhar, no 7º irá descansar. E se descansar é para buscar a presença do Senhor. A nossa confissão de fé diz que eu devo de fazer durante os 6 dias todas as coisas, e no dia do Senhor, dia do descanso, eu devo de evitar fazer mesmo aquelas coisas que são boas e comuns, para poder me dedicar ao Senhor. Você vai ler isso aí de Gênesis a Apocalipse. No Novo Testamento você vai ver que a igreja se reúne no primeiro dia da semana, que a oferta deveria de ser feita no primeiro dia da semana, né? Então você vai perceber que essa prática é. Por que o Senhor diz isso? Ele não pede para você vir na quinta-feira, ele não pede para você vir na terça-feira, ele não pede para você estar na igreja todo dia. Esse hábito de igreja todo dia é coisa moderna, da igreja moderna. Porque você precisa de tirar um tempo para Deus. Você precisa de ter um tempo para o Senhor, porque senão você se consome com o seu dia. Então, se você não se programa para ter um dia para buscar o Senhor, você simplesmente para de buscar o Senhor. Quer ver um negócio interessante? Passamos pela pandemia. Nossa, primeiro tempo não vinha à igreja, para a gente que está acostumado era ruim. Meu Deus, a falta da igreja. Domingo era um dia horrível para a gente, né?
porque você queria estar na igreja. Eu tive a bênção de estar ainda pregando, então é mais fácil, ainda tem que fazer sermão e tal, e tal. Mas os irmãos, poxa, como era ruim. A igreja abriu. Como era difícil levantar-se para vir na igreja, como era difícil lembrar do horário de estar na igreja, porque você perdeu o hábito de estar na igreja. Perdeu o hábito. Então, seu corpo não se habituou. Ou seja, se deixasse mais um pouquinho, e aqueles que já não tinham esse hábito, esses é que não voltaram mais. Por conta disso. Você estava lá, de repente você parou, perdeu o hábito. Então você precisa de ter. Aí o Senhor, sabendo disso, Ele diz, 6 dias trabalhado, no 7º descansará. Quer ver um negócio interessante? Por que a escola bíblica acontece pela manhã? Porque é mais fácil você vir pela manhã e retornar à noite do que você negligenciar amanhã para estar só à noite. Se você... Isso é prática em qualquer igreja, qualquer denominação. Qualquer denominação. A escola dominical, a classe de catecúmenos, a pessoa que está começando na igreja, quando ela não acontece no domingo de manhã, aquela pessoa que entrou para a igreja não aprende a vir para a escola bíblica dominical. É raro dele vir à escola bíblica dominical. Mas se ele vem para a escola bíblica dominical, dificilmente ele falta o culto à noite. Dificilmente. Se você vem para a escola dominical, dificilmente sente necessidade. Não, à noite eu tenho que estar na igreja. Mas se você só vem à noite, você nem lembra da escola dominical. O hábito, a necessidade. A Bíblia é a mesma coisa. Se você lê a Bíblia todo dia, rapaz, todo dia você está lendo a Bíblia, todo dia você está lendo a Bíblia. Se você habitua a ler no mesmo horário, é automático. Você já vai para pegar a Bíblia para poder ler naquele horário. Faz o hábito. Levanta de manhã, marca um horário. Todo dia, tal hora eu vou ler a Bíblia. Tal dia eu vou ler a Bíblia. Você não vai nem perceber. Você já vai pegando a Bíblia daqui a um tempo e já vai abrindo, porque aquele horário te habituou a fazer isso. Né? Mas se você ler a Bíblia um dia sim, um dia não, uma hora aqui, outra hora ali, você não pega o hábito de ler a Bíblia. Não pega o hábito de ler a Bíblia. A gente precisa de cultivar. Então buscar perseverança. Perseverança. Se você habituou a orar de joelho, você não consegue orar de outra forma no seu momento. Você tem que ajoelhar. Não é porque a oração de joelho é melhor, porque você se habituou a orar de joelho. Mas se você não ora, você vai ter dificuldade de continuar tendo um progresso em oração. Buscar perseverança. Perseverança. É isso que o Senhor está falando. E o Espírito Santo vai nos ajudar. O Espírito Santo não vai fazer por nós. Tem muita gente orando assim, Senhor, me ajuda a ser mais santo. Senhor, me dê mais condição de resistir ao pecado. Senhor, me ajuda a me livrar daquela situação. Mas ele não toma um passo à frente. Ele não toma o passo, a atitude. A oração é, Senhor, me ajuda a me livrar, e vai saindo. Tem que tomar atitude. Porque o Espírito Santo vai te dar força para dizer não. A Bíblia diz que eu tenho que fugir da aparência do mal. Então não adianta eu estar com o mal do meu lado aqui orando, ele vai continuar aqui, meu amigo, se eu não fugir dele, não vai resolver nada. Então é sinergismo, vida santa, é a ação do Espírito Santo me habilitando a tomar atitudes. O Espírito Santo me habilita a tomar atitudes. É o Espírito Santo que me habilita a dizer não para o pecado. Eu tenho um problema com a bebida. Muito simples. Não esteja onde tem bebida. Não beba, não faça as coisas. Ué, você tem problema com bebida? Você não pode estar onde tem bebida. Não, mas eu sou crente, eu sou forte, eu vou lá, e daqui a pouco você... Pronto, já era. Caiu. Não vai adiantar. Né? Eu estou tentando fazer uma dieta. Estou tentando fazer uma dieta. Aí ontem teve o Fernandinho lá, né? E lá o tempo todo. Na hora que serviu, eu falei, Delene, tchau. Não, se eu ficar aqui eu vou comer. Eu sei que eu vou comer. Está muito bonito, está com cara que está gostoso. A boca chega a estar salivando. Então se eu ficar aqui, eu não vou resistir. Então eu vou para casa. Não fiquei. Até eu aprender a não comer. Quando eu aprender, tudo bem. Eu fiquei
maravilhado com Ismael quando ele disse, não, eu não vou comer, com uns locais que a gente fez, eu não vou. Eu falei, rapaz, eu queria ter essa força de vontade, eu não tenho essa força de vontade. Então é isso, irmãos, entende? O que Jesus está dizendo é que a gente vai ter essa prática, que o Senhor vai nos dar aquilo que é necessário, que aquilo que é perfeito e melhor Ele já nos deu, que é o Espírito Santo, que Ele vai impedir que coisas aconteçam para que a gente não tenha uma vida santa, mas que tudo que é necessário para ter essa vida santa, se eu buscar, eu vou encontrar. Mas eu preciso de ter as atitudes, não basta ficar orando, eu tenho que ter atitudes. Há uma necessidade de que eu tome os passos necessários. Então, quando Jesus fala sobre o julgamento, eu lembro, eu sou o quê? Ah, Senhor, eu não tenho força, então eu caio de joelhos, lembro que eu sou cidadão do reino dos céus, eu tenho fome e sede de justiça, então eu vou me alimentar dessa sede de justiça, eu vou buscar este caminho, aí eu vou percorrer todo o sermão novamente. Eu retorno o ciclo, eu não estagno. Essa é a realidade, é assim que eu vou caminhar com essa vida santa. A promessa do Senhor é todo aquele que buscar uma vida de santidade, irá ter uma vida de santidade. Irá ter essa vida.